Olá, meu povo, olha eu aqui novamente. A graça e a paz a todos vocês. Mais uma vez estou aqui para compartilhar com vocês a palavra do Senhor, dando continuidade a essa história maravilhosa lá em Gênesis, a história de Jacó e seus filhos. Nós estamos na história de José, mas antes de eu começar, nós estamos no capítulo 49. Antes de eu começar, eu quero dar um recadinho para vocês. Comentem, compartilhem, curtam, se inscrevam neste canal. Como eu digo para vocês sempre, quanto mais ele aumentar, expandir, mais vidas serão alcançadas com esta palavra. Amém? Então nós estamos estudando, a palavra do Senhor, passado esses dias aí, eu não estive por aqui, mas eu vou fazer um resumo, só foi o final de semana, sábado e domingo, mas eu vou fazer um resumão para vocês aqui rapidão e trazer a palavra de hoje para vocês. Vocês sabem que José já se encontrou com seu pai e foi aquele encontro maravilhoso. Também sabemos que Jacó separou Faraó. José pediu a Faraó um local, um lugar para o povo dele morar, e ele foi sabiamente, escolheu um lugar distante ali do centro do Egito, para não se misturarem, para proteger o seu povo, e eles estão lá. Passado esse tempo, José enriqueceu mais ainda Faraó, abençoou mais ainda com sabedoria, governando, administrando os bens naquele período ali de fome, naquela região, inclusive batendo na porta do Egito, a fome, e ele sabiamente vendia aquilo que ele conseguiu guardar. Então ele estava alimentando o povo, ele já estava com aquela barganha na mão, de vender todo aquele produto que ele havia guardado. Agora era a hora de aproveitar a oportunidade. Isso é que eu digo, aproveitar a oportunidade. Ele era um excelente administrador. Então nós estamos no 49, onde tudo isso aconteceu. Eles já estavam na terra de Gósen, todo o povo de José, e lá, passado um tempo, a palavra do Senhor diz que que Jacó adoece. E aí ele sente que já chegado a hora, já chegado ao seu tempo de partida, mas antes que isso aconteça, ainda lúcido, ele queria juntar todos os filhos e abençoar. Então a gente vai falar hoje sobre as bênçãos proféticas de Jacó sobre a vida de seus filhos. É claro que ele inclui José e os 2 filhos de José que José teve ali no Egito, Então aqui a gente vai ler um pouco essas bênçãos. E eu vou preferir ler versículo por versículo na hora da bênção para poder explicar para vocês. Eu vou lendo e vou explicando. Eu acredito que fique mais fácil para vocês assim. Amém? No 49 diz: bênçãos proféticas de Jacó. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouve, filhos de Jacó, ouve a Israel vosso pai. Rúben, tu és o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subistes ao leito do teu pai e o profanaste, subistes à minha cama. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma, com o seu agrupamento minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens e na sua vontade perversa jarretaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó e o espalharei em Israel. Aqui ele dá as primeiras palavras proféticas, as primeiras bênçãos proféticas na vida de Rúben, de Simeão e de Levi. Os 3 primeiros filhos dele. Rúben, como vocês sabem, além de profanar, de ter se deitado com Bila, com uma das concubinas de Jacó,
pecou contra o seu pai. A palavra diz que Rúben foi o primeiro, primogênito, as primícias da força e do vigor. Esse Rubens, ele seria, de repente, o líder de todas as tribos. Seria a porção dobrada sobre a vida dele de bênçãos. Seria ele como o sacerdócio, a tribo dele seria também o sacerdócio geral de todo Israel, mas não foi. A história de Rubens, a profecia sobre a vida de Rubens mostra-nos o quê? Que pode muito bem o primeiro ser o último e o último ser o primeiro, por culpa do nosso próprio pecado, das nossas próprias escolhas. Por conta que ele pecou contra o pai dele, violou o leito, né, a cama do seu pai, deitando-se com a esposa, uma das mulheres de Jacó. Ele profanou, ele perdeu toda essa bênção, ele perdeu tudo isso aí. Né? A palavra do Senhor diz que a bênção do sacerdócio foi para Levi. Né? Lá, mais na frente, a gente, lá quando a gente já está lá, Moisés liderando o povo, ele já libera essa bênção profética na vida do povo, da tribo de Levi, uma tribo pequena, uma tribo também fraca, mas ela é lá na frente muito abençoada, né? Porque ela é escolhida para o sacerdócio. É a palavra do Senhor que a primogenitura, ele deu a bênção maior, a porção dobrada para José, que foi o primeiro de sua amada Raquel. Aí Rubem já perdeu duas coisas aí importantíssimas. E a liderança das tribos, do povo de Israel, foi para Judá. Olha quanta coisa Rubem perdeu. E olha quanta coisa a gente perde. Quantas coisas na vida a gente perde. Quantas bênçãos, tudo que era para estar ali, preparada para o Senhor dar em nossas mãos. E por nossa própria culpa, maus escolhas, nós perdemos ela. E é dada a outro. Com certeza é dado a outro. E aí o Senhor continua, a palavra do Senhor continua sobre Simeão e Levi. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entra minha alma. Com o seu agrupamento, minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa arretaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-eis em Jacó e o espalharei em Israel. Dizem que as tribos eram pequenas, tanto de Simeão como de Levi, que eles ficaram espalhados. Acho que eles não receberam território, nação territorial. Eles receberam mais cidades pequenas para eles habitar entre os irmãos, entre as próprias tribos. Eles não receberam uma porção, assim como os demais das tribos, né? Também por conta da sua maldade, da sua ira, quando eles foram contra os Siquém, lá na cidade, lá em Siquém, quando eles mataram todo o povo de Siquém, fizeram um massacre ali por conta de sua irmã Diná. Então ali também não foi agradável ao Senhor, e também seu pai profetiza na vida deles essa maldição. Vamos dizer assim, né? Porque ele diz, maldito seja o furor, o seu furor, né? Então, Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, e os filhos do teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste. Filho meu, encurva-se, deita-se como leão e como leoa. Quem o despedaçará? Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Que palavras lindas para ajudar, né? Lavará as suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os dentes brancos de leite. Olha, foi um deles, Judá, acho que foi o que ele ficou mais tempo profetizando, e profetizando bênção sobre a vida. Por quê? Ele também não foi um homem bom. Ele maquinou, ele vendeu seu irmão. Ele foi mau.
Também quando ele se deitou com a sua nora, mesmo sem querer, ele profanou. Ele também fez mal diante do Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que quando um coração se arrepende de tudo aquilo, né, que é feito, de todo o mau caminho, quando a gente se arrepende profundamente, naturalmente as bênçãos chegam. É quando somos duros de coração, é quando não nos arrependemos, é quando saímos fazendo coisas erradas, coisas mal vistas aos olhos do Senhor, é que acontece como os outros aqui. As bênçãos, elas viram maldições. Também as bênçãos são retiradas das nossas mãos e são entregues a outros. Judá, ele se arrependeu de tudo e foi nas mãos de Judá que ele deu a liderança do povo de Israel. Foi na mão de Judá que ele deu a linhagem de reis para liderar o povo. E foi da linhagem de Judá que veio Davi e depois o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que a gente aprende também muito, a gente ouve falar tanto na palavra, né? Sempre na palavra do leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá, né? É o nosso Senhor Jesus Cristo. De qual é a tribo? De Judá. Foi de Judá que veio. Porque Judá foi segundo o coração de Deus, mediante o arrependimento profundo de seu coração. E aí Jacó segue. Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto de navios, e o seu limite se estenderá até Sidom. Isacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelha. Aqui eu acho que eu entendo, né? A gente também escutou essa pregação ontem, que ele era meio preguiçosão. Sempre tem, né? Entre todos os irmãos tem o jeito e tipo de caráter e de formação de caráter de cada um. Aqui imagino que Isacar era meio preguiçosão, trabalha pouco, algo assim. Gostava mais de repousar do que trabalhar. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talhões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por trás. A tua salvação espero, ó Senhor. Olha, é forte para Dan também, porque ele diz que ele será como víbora, ou seja, ele continuará ainda na sua perversidade, traiçoeiro. Aqui a gente entende que uma víbora junto à vereda, que morde os talhões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por trás. Então vai ser um homem muito astuto, vai continuar, né, sua tribo e sua linhagem, né, dessa forma. Gade, uma guerrilha o acometerá, mas ele a acometerá por sua retaguarda. Será homem guerrilheiro, mas muito sábio nas batalhas, muito sábios nas guerras para liderança de batalhas. Azer, o seu pão será abundante e ele motivará delícias reais. Aqui seria, como se diz, o chefe, o homem da cozinha, né? Um homem das especiarias, a tribo de fazer as comidas, de toda a especiaria, de todo tipo de pão, de todo tipo de... Seria a casa de Azer, né? Naftali era uma gazela solta, ele profere palavras formosas. Eu imagino um galanteador, poeta por aí. Seria assim a casa, daí sairia, né? A casa dos poetas, escritores, galanteadores, românticos, né? E José é um ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus do teu pai, o qual te ajudará, pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará,
com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais. Até o cimo dos montes eternos estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre os seus irmãos. Olha que palavra. Benjamim é lobo que despedaça pela manhã, pela manhã devora a presa e à tarde reparte o despojo. Então são estas as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Qual é a bênção que cabe para você? Olha quanta bênção veio para José. As bênçãos, a profecia de bênçãos da primogenitura que Rúben perdeu, ele foi dada toda a José. Toda a José. Benjamim, o segundo de seu amor, né, o segundo de sua mãe, a palavra diz que é lobo que despedaça pela manhã, devora a presa e à tarde reparte os despojos. Um jovem de coração bom seria uma tribo de caça, de buscar, de correr atrás, mas de fazer o bem, de dividir, de acolher, né? Benjamim. Mas a gente olhando toda a história dos filhos de Jacó, cada um a sua particularidade, cada um o seu caráter. Filhos de um pai, né? Mesmo que de mães ali diversas, mas filhos de um pai. Um pai que com certeza ensinou o caminho certo, ensinou o caminho do Senhor, ensinou a palavra do Senhor, ensinou tudo que era certo e justo, porque Jacó era um homem temente a Deus, conhecedor da palavra, né? Assim somos muitas vezes. E nós, como estamos instruindo a nossa casa, os nossos filhos, a andar no caminho reto do Senhor, a obedecer a palavra do Senhor, não pecar contra o Senhor Deus, fazer o que é certo aos olhos de Deus, para que as bênçãos, né, recaiam sobre as suas vidas, sobre as nossas vidas. O que tu tem feito? Como temos vivido? A palavra do Senhor diz que são bênçãos para a minha geração, assim como são maldições também para a geração. Então, para que a nossa geração, essa geração e as que virão, toda a minha descendência seja abençoada. E a sua também. Mediante essa palavra do Senhor, coração aquebrantado, contrito, coração arrependido diante do Senhor, é mais fácil, facilita o caminho para as bênçãos do Senhor serem alcançadas em nossa vida, de toda a nossa geração. Se Deus possa abençoar a tua vida, a tua geração, a tua descendência, a minha descendência, a tua descendência. Deus abençoe a cada um nessa tarde, em nome de Jesus.